Band, my brothers! Bom, pessoal, vamos continuando aqui com o nosso programa de hoje, recebendo aqui uma presença ilustre, ele que é proprietário da Ox Garage Mecânica, Alexandre Fonseca! Boa noite, bem-vindo aí, irmão. Obrigado você, pelo amigão. convite, agradeço aí mais uma vez. E vamos que vamos, né? Vamos lá. Como é que você tá, meu brother? Acelera a luta, né? Todo dia, né? Aí, é um dos primeiros convidados que a gente recebeu aqui no programa, né? Sim, sim. Foi bacana e estamos aí de novo, né? Teve Quantas vezes repercussão, for hein? necessário, né? Teve repercussão, hein? O negócio é causar, né? O carro flex. Mas o menino causou aí. O negócio é cara. causar. Will. Vamos gerar assunto. Pro povo saber aí, ó, teve um post dele que deu quantas visualizações? 330 mil visualizações Tá lá vendo? no TikTok. Comentário pra caramba. Ele falou assim que tem que fazer um experimento aí, né, do combustível na hora de trocar da gasolina pro álcool, da álcool pra gasolina. E aí deu o que falar lá, né? O pessoal não concordou muito não, né? Uma regrinha que quem viveu, viveu, né? Então, é um conselho, né? Mas é isso aí. Mas o negócio alcança longe, viu? Alcança. Não, mas esses assuntos aparecem um monte de mecânico aí. Aparece. Não Aparece. pode, O cara mas que tem, nunca nem tem carro, ele sabe sobre Exatamente. o assunto. Ele não sabe quanto tá o preço do álcool, mas ele sabe que, né? Sei. Mas eu tava lá em... A minha esposa lá em Mariporã pegou e falou assim, o fulano de tal falou que você apareceu no celular dele lá. Eu falei, caramba, né? Que legal. Olha aí, ó. Pô, você... Tá vendo? E ele meteu o pau em você. Eu falei, legal. Essa é a ideia, né? A intenção é essa, é falar, não importa o quê, Não mas importa fala. o quê. Olha só, mas um monte de gente falou assim, não, carro flex tem qualquer proporção, pode usar gasolina e álcool à vontade, né? Sim. Eu tive essa experiência própria no meu carro agora e eu parei de usar etanol. Meu carro estava dando problema, eu parei com etanol, só abasteço gasolina, meu carro nunca mais deu problema. Aí, tá vendo? Tem casos e casos, né? Sim. Eu já tive, por exemplo, do lance que você falou, porque, vamos lá, pra quem não acompanhou, ele disse o seguinte, que o certo quando você tá com o carro lá no álcool, por exemplo, e você vai abastecer com gasolina, você tem que queimar um pouco deixar queimar o máximo possível daquele álcool lá pra sonda reconhecer. Mas isso naquele formato dos carros mais antigos, mais né, antigos. Hoje em dia tem carro que tem sensor de nível de água dentro do tanque. Então. Entendeu? Então é outra história, mas... Então tem vários aí, né? Mas essa sua... A polêmica foi. foi. A polêmica foi. Pode repetir. Não pode o quê? Misturar. Não pode misturar. O carro, Então ele não é misture, flex. não misture. Ele é flex. Ele aceita, vamos lá, aceita álcool e gasolina. Não álcool, né? Não a mistura dos dois. Até os novos? Até os novos. O legal mudou, é já fazer Vai dar outra polêmica, hein? Vai dar o que falar, O hein? legal é um ou outro, não os dois juntos, entendeu? Vamos E segmentar depois, as ó, coisas. deixar abaixar bem. Por exemplo, Isso, colocou, na reserva, você colocou etanol. Deixa lá bem na reserva. Na reserva. Coloca uns 30%, 40%, é isso? Não, mais aí ou não? você coloca o que você quiser. O novo Aí tem que combustível rodar tem mais que rodar quantos uns quilômetros? 15 quilômetros, pelo menos, Pra pra reconhecer. ele reconhecer. Então, maioria- teve essa polêmica aí também. Você falaram que não tinha maioria- que rodar nada, não. Só colocar. Então fala pra esses aí que não tem rodar, fala pra abastecer no posto. Aí vai guardar o carro. No dia seguinte ele liga pro guincho. Liga. Isso. Mas vamos dizer, num aspecto geral, por que tem muitos que não dão? Que o carro é muito forte além da conta? Não, é que já tá catequizado, né? Vamos dizer assim, já tá catequizado no álcool, então ele aceita, ele acaba aceitando, né? Mas se o cara tá sempre na gasolina, como o Will falou, pô, não é? Hoje só anda na gasolina. Quando ele mudar pro álcool de novo, que ele acha que deve mudar, ele vai sentir uns probleminhas lá, umas rateadas, umas afogadas ali, aqui, mas vai se acertar, com certeza. Mas no começo vai achar diferente, né? Não tem como, né? Entendi. A taxa de compressão é outra, começa por aí. Então, a taxa de compressão da gasolina é 9, a de álcool é 11, 12. Então, vai mudar. E eu vi muito comentário lá de gente falando o seguinte, mas a sonda confunde muito. Mas você entendeu? Que os caras alegaram? Como assim? Tem que ser álcool ou gasolina se a sonda já... Se a gasolina já é de péssima qualidade já tem água. Sim, mas tem uma porcentagem disso, né? 27% na gasolina e tal, aquela coisa toda.
Que é o permitido. Mas, ó, Ale, posso te falar, eu vivenciei na prática, agora eu vou falar a real, sem puxar o saco. Mas assim, naqueles modelos de carros mais antigos, eu tive problema com isso, do carro flex, de ir lá e colocar. Inclusive você que foi lá e resolveu pra mim. Que acertou. Da Montana, cara. Montana 2012. Eu lembro dela. Né? Flex, aquela EconoFlex lá 1.4. E é esse esquema. Eu não me lembro só qual foi a troca. Se foi que eu fiz da gasolina pro álcool ou do álcool pra gasolina. Mas eu abasteci e guardei na garagem no dia seguinte, filho, não pegava. É bem provável que você tenha feito, que ela estava na gasolina, você jogou no álcool. Pode né? ser. E não rodou os 15 quilômetros aí reconheceu. Não pegou, não pegou. Não fazia quem o carro pegasse de manhã. Mas todos então, os mecânicos isso que ele falou tem razão. Todos os mecânicos que eu conheço falam a mesma coisa que ele. Indicou a mesma coisa que ele. Pode ser com outras palavras, mas a ideia é a mesma. Tem que rodar. Mas tem que rodar para ele poder reconhecer, porque senão o modo reconhece. Por que geralmente os carros com potencial maior, assim, por exemplo, motores mais fortes, V6 e tudo mais, dá menos problema com relação à queima de combustível? Porque ele é mais forte, né? Queira ou não, já tem 6 cilindros ali para funcionar, né? Até quando queima a junta, se você for olhar um carro de 6 cilindros, você não sente que queimou a junta. Ele não falha, assim, falha, mas é tão imperceptível que você fica na dúvida, pô, será que afetou mesmo? O que aconteceu? Não, o carro esquentou, não, mas não deu nada, porque o carro está funcionando. Aí na hora que você vai me colocar o relógio comparador e vai ver realmente cilindro a cilindro, aí você vai ver que um deles não está funcionando direito. Esse relógio comparador é a pressão que você mede. Isso, a gente aí não tem que dar vazamento, é isso? Não, você tira a vela e põe um aparelhinho em cima da vela e faz o teste da partida. Ele tem que depende do carro, depende do tamanho do pistão, depende de tudo, ele vai jogar um número X ali, né? Certo. E todos os cilindros tem que ser igual. Ah, tá. Aí você olha um a um. Se um deles estiver abaixo ou acima, né? Porque pode estar jogando de um para outro. Entendi. Que justamente quando a junta queima, a junta abre, né? Aí ele muda a taxa de compressão. Esse um carro de 6 cilindros, do 5 para o 6 tem problema. Ou de 4 cilindros, só do 2 por 3 tem problema. Né? Aí tem uns que falam que tem que planar também a parte de cima e tal, porque quando queima ele também danifica a parte do motor. Não é que danifica, ele empena, né? Empena, aí você fala, pô, mas eu não tô vendo aqui, tá reto. Não tá reto. Se você for numa retífica ou passar aquela régua, sim, que a maioria do pessoal tem, mostra pra nós. Você vê que realmente está empenado. Entendi. Mostra pra nós aí, mostra que eu você trouxe aqui até uma amostra. A junta queimada. Brinquedinhos aqui. Você fez a lição de casa. Porque às vezes as pessoas não sabem, o que é queimar junta? É pegar fogo? Não é pegar fogo, né? Lá já tá com fogo, né? O cilindro tá pegando fogo ali dentro, né? Tem a coisa. Eu achava que queimar a junta era uma peça que queimava. Não. Uma peça elétrica dentro junta, do... aí. Depois que eu fui descobrir. Aqui eu tenho... qual câmera que a gente mostra? Pode mostrar para aquela ali, aqui, ó. Aqui a gente tem uma... Pode afastar um pouco mais. Isso. Só pôr na frente dela que ela pega ali. Aí, garoto. Né? E aqui assim, né? Vamos olhar de lado melhor, ó. Não sei se dá pra ver que aqui tem... Aí tá bom, sim. tá bom. É isso Um pouquinho mais pra cá, Lê. Pega aí, tá bom. Aí. Pega nas tem duas. o cilindro 1, o 2, o 3 e o 4 ali, né? Vamos dizer assim. Repara que ela tem uma juntinha, né? Entre eles, ó. Repara que esse último aqui, ó. Queimou. Abriu, tá Isso vendo? aí é queimar junto, Isso então. daqui é queimar junto. O que acontece? A compressão desse começa a vir para esse. A compressão desse vem para esse daqui. E o carro não funciona. Ou se funcionar ainda, vai estar batendo tudo. Vai ficar falhando. Vai ficar falhando e vai estar uma pipoqueira danada. Ah, é? Tem alguns que ligam, outros, depende do modelo, acaba não ligando. Isso acontece também, aqui é o 4 cilindros que eu tenho, que está aqui da amostra, e tem também os de hoje em dia, os moderninhos, que também queima junto. Esses são 3 cilindros, ó. E geralmente é nessa parte do cilindro aqui, aí que ela queima. Coisa, ó, tá vendo? Normalmente é normalmente de um para aí, outro. Entendi. Que a parte mais fininha, né, mais delicada. Sim. Acontece também de queimar entre galerias de óleo e de água. Aí mistura o óleo com a água, né? E aí faz aquele creme de leite que a gente fala. Geralmente ele queima por questão de falta de água do reservatório. De temperatura. Temperatura. Isso, aí temperatura. Ele esquenta, ferve e acaba queimando. Exatamente. Ele... Mas o mais engraçado, tá? Eu falo isso porque às vezes a temperatura do carro ela tá normal. O ponteirinho lá tá normal. Tá bonitinho, tá na metade, tá funcionando. Não necessariamente Não necessariamente você vê o negócio lá em cima. Entendi. Pode ser o sensor também, isso aí que ele tá às vezes você tem um sensor que tá ruim,
E ele tá funcionando normal. Você acha, porque você fica através dos instrumentos ali, né? Pô, a temperatura tá boa, tem combustível, a temperatura tá boa, tá? Você fica tranquilo. Você fica tranquilo, mas às vezes você pega um sensor ruim, alguma coisa assim, ele não marca certinho e você tá lá na estrada, de repente ele, pum! Começa a pipocar, começa a falhar, ou acende geralmente é aquele vapor d'água, né? Que sai, né? Exatamente. Por quê? O que acontece? Imagina nas galerias de água aqui, ele não pode ter essa compressão. A galeria de água é para esfriar o motor, né? Sim. Vamos dizer assim. Então, a água circula e faz com que o motor trabalhe na temperatura ideal. Sim. Quando isso estoura, quando isso se rompe, começa a passar, a compressão do cilindro começa a jogar para dentro da galeria de água. E aí o que acontece com a tampa lá do reservatório, vai lá para cima, né? Eu já vi reservatório, cara, estourar. Sério? Sim, porque a pressão é muito alta. E aí o que acontece? É que nem leite, né? Ferveu. Transbordou, não transbordou? Sim, dá para recolher? Dá para colocar? Não tem o que fazer. Né? Passou, né? Passou. Ferveu. Sim. Na junta é a mesma coisa, no cabeçote é a mesma coisa. A hora que ferveu... Em alguns casos, vamos dizer assim, se tiver muita sorte, não acontece nada. Mas a maioria dos casos dá sempre um probleminha. Aí que é aquilo que eu estava falando. Não é só trocar a junta. Eu vou comprar a junta lá na casa, lá de peça, lá e coloco. Não, cara. Tem que fazer a plano, porque ele empena, né? Porque ele aquece. E vou mais longe ainda. Eu recomendo o quê, né? Isso você fica de olho também nos mecânicos, o pessoal vai levar em qualquer lugar aí. É assim, tem que trocar os parafusos do cabeçote. Ponto e acabou. Quando queima a junta? Quando queima a junta, que eu vou tirar o cabeçote para mandar para a retífica. A retífica vai fazer o trabalho dela lá, vai dar um banho químico, vai olhar, vai medir válvula, vai fazer todo o trabalho que a retífica tem que fazer. Então, profissionais fazem o trabalho direitinho. Só que quando o mecânico vai remontar isso, ele pega da retífica de novo lá e vai remontar, alguns, né, para economizar um jogo de parafuso, que custa na faixa de 150, 200 reais, depende da marca aí, usa o mesmo parafuso que ele já tirou. Esse parafuso a gente chama de parafuso que ele estica, é um parafuso meio que elástico. Para que é isso? Para justamente travar o cabeçote. Então você vai apertar com torquímetro, tudo bonitinho, com todas as especificações certinho. Só que esse parafuso, se você pegar uma caixa de parafuso mesmo novo, ele vai mostrar para você que num determinado ponto do parafuso ele dá uma aberturazinha. Que é justamente aquela... Sabe aquela... Ele não chega a estralar, né? Mas sabe aquele... Pum! Aquele finalzinho que ele chega... Opa! Cheguei no ponto certo. Com torquímetro, tudo direitinho. E ele vai... E tem que trocar. Então, assim, eu recomendo sempre que for mexer... Sempre que tiver um problema aí, tem que trocar o jogo de parafuso. Entendi. Você já está gastando um valor alto e não é por causa de 200 reais você vai colocar todo o trabalho em risco. Então, o mecânico, você colocou o parafuso? Não, dá para usar o mesmo. Não dá para usar o mesmo. Eu quero parafuso novo. É legal o cliente já avisar, né? Estou pagando por isso. Mas é que deu para usar. Não vai dar para usar, não fica bom. Ele vai abrir o bico, aí o que acontece? Vai estourar de novo. Mas não por temperatura, mas porque a pressão lá dentro é muito grande. Ele não vai dar o aperto justo que precisa, entendeu? Se o fabricante do parafuso já recomenda, que já mostra ele esticando, porque a gente, vamos assim, que são só a mão de obra, né? Tem que respeitar a durabilidade da peça, né? A resistência da peça. Eu creio que a peça em si não é tão cara, mas a mão de obra deve ser muito cara para fazer isso, né? Olha, hoje em dia, o que mais acontece, eu não estou recriminando ninguém, vamos deixar bem claro aí, né? Mas a linha da Volkswagen, quem conhece sabe que é o EA111, aí é Gol, Fox, não são os APs, tá? Os APs é uma geração anterior. A geração que está tomando... Antes dos 3 cilindros, que é o EA111. Aí você tem 1.0 e 1.6. Esses daí são os mais complicadinhos de trocar? Não trocar, os mais complicadinhos, que queima junto. Entendeu? Eles são um motor mais frágil, um motor mais, né? E normalmente eles dão problema. Um motor desse daí hoje, lá na oficina comigo, lá... Para fazer um cabeçote bacana, numa retífica boa, legal, com peça de qualidade. Essa daqui eu trouxe só uma junta para uma amostra, mas com a peça boa, de qualidade, jogo de parafuso,
Depois que você vai tirar toda a água, então colocar um aditivo, né, de marca boa, colocar com água desmineralizada, limpar todo o sistema de... Porque você concorda comigo que se ele esquentou, é porque ou a válvula termostática não abriu, ou porque a bomba de água está deficiente. Tem que ver a causa, então, né? Então, justamente, né? Você quebrou a perna por quê? Quer dizer, você caiu por quê, né? Porque eu pisei errado. Não, de repente o osso seu tá fraco, né? Então tem que ver o porquê que o porquê que aconteceu isso. Então a gente já recomenda: troca o cavalete de água, troca a bomba termostática e troca a bomba de água também. Sim. Já para deixar tudo novo, você está colocando tudo novo, né? Isso, claro que acaba encarecendo um pouco mais, mas você faz o negócio direito, né? Agora você imagina você gastar 3, 4 mil reais e economizar em 300 reais uma bomba de água. Você economiza mão de obra, você já tá com o motor aberto ali. Já tá aberto. É a famosa economia burra, né? Não compensa fazer isso. Sim. Até mesmo porque nós que estamos ali na ponta, a gente não tem o histórico do carro. O histórico do carro é, amigão, eu tava subindo ali as 3 pistas, indo pra Bragança ali, ele ferveu ali. Porra, e antes, você andava onde? Não, eu só ia de casa pro açougue, do açougue pro mercado e pra casa. Esse carro esquentava? Não. Esse carro não... Ele andava 2 km por dia. O dia que você pega pra andar mesmo, o negócio é aí que o bicho pega. Então, tanto que tem carro que você só percebe isso viajando. Sim. Porque você fica andando pela cidade, não dá o aquecimento devido para ele dar o problema. Exatamente. Aí você pega a estrada e ele dá o problema. E aí o que acontece? Poxa, não é, o cara lá não fez direito. Não é que não fez direito, você tem que dar o histórico do carro pro cara e vamos fazer uma revisão bacana, né? A revisão de óleo, a revisão de aditivo, tá colocando. E aquele negócio também, às vezes o cara fala, não, eu fui lá e o cara manda colocar o aditivo 1 por 1, né? Eu coloquei ele puro, porque o negócio tem que ser pior ainda. Uhum. Entendeu? Porque se o fabricante fala que tem que diluir em 1 litro de água, o cara coloca ele puro, pô, né? Então estudaram pra fazer aquilo, né, mano? Já fizeram quer saber mais, quer saber mais. Né? Não, porque assim não esquenta. Não é que não vai esquentar. Aí você vai estar empelotando tudo lá dentro, cara. Quando ele aquece, ele fica de outra forma, né? Sim. Você falou aí muito de marca. A marca influencia nesses produtos Sim, aí que você vai colocar? Influencia bastante, né? Hoje, dá um exemplo pra gente. Porque... A gente costuma sempre, pelo menos, existe hoje em dia o negócio chamado kit, quando queimou a junta, tá? Então existe o tal da kit de retificação superior. Você compra em loja o kit retificadora. Ele não vem aquela junta lá de baixo, não, ele vem só as juntinhas que o mecânico vai usar na parte de cima, né? E eu recomendo ainda, além de comprar essa daí, recomendo pelo menos a do cabeçote, comprar ela original. Volks, vai lá na Volks e compra a da Volks. É da GM, compra da GM. Tem as marcas aí, que não vou falar o nome, mas eles são boas, mas nada melhor do que a original. Mas a discrepância de preço é muito grande. É bastante. Além dos materiais, né? Além dos materiais. Aí é osso. Aí aqui a gente tem, por exemplo, tem junta de fibra e tem junta de metal, né? Então a de metal, normalmente, são as originais. Hoje em dia, qualquer motor você pegou e abriu ou é de metal, normalmente é original ainda. Entendi. É um indício de que nunca foi aberto, né? Quando o motor já abre uma vez, o cara costuma colocar de fibra. Porque é mais barato, é mais fácil você ajustar, né? Porque ele é um pouquinho mais gordo que o outro, vamos dizer assim, pouca coisinha, mas é. E o preço é bem mais barato. Então tem que fazer uma mescla. Por quê? Quando você compra o kit de retificação, ele vem com aquele anelzinho do O-ring, da bomba, do cavalete de água, que você não acha isso para vender em nenhum lugar. E você precisa dele. Porque você vai montar o cavalete novo. E como é que você vai colocar com o cavalete novo, no cabeçote novo, com aquela borracha já estrupiada, né? Velha. Então... tem que ter as borrachinhas certinhas. Então, o que a gente costuma fazer é isso, né? Compra-se o kit de retificação. Original. Esse kit pode até ser de marca conhecida, aí, umas boas aí, né? Não vou falar as marcas, mas pode ser de marca boa lá. Mas a junta que vem nesse kit, descarta ela. Coloca uma original. Compra só ela na Volks, só ela original.
Vem num saquinho e tal. Porque vale a pena você fazer isso. Hoje, vamos dizer, eu tenho um Onix. Vou trocar a junta do cabeçote. Quanto eu vou gastar numa média com tudo com peças boas? Se for... Uma média, 4 cilindros, né? Se for o 4 cilindros. O 4 cilindros é o mais pé de boi, vamos dizer assim. É o mais comunzinho aí acontecer. É um motor já consagrado, já da GM, que já vem há um bom tempo aí, né? Lá comigo na faixa, com marca de peça boa, considerando isso que eu te falei. Bomba d'água, válvula termostática, jogo de parafuso novo. Tudo zerado. Tudo zerado. Na faixa... A brincadeira fica na faixa de 3,5. O preço E isso incluso a retífica já também, tá? É caro, né? Assim, é o preço do descuido, né? Porque, melhor fazer ou da vida útil também, né? Tudo tem uma vida útil, né? Depende, você pegou o carro meio já baleado, você não sabe como você vai ter que gastar, né? Quantos quilômetros dura em média, Ale? Cara, olha, no meu carro já queimou. Isso que eu cuido, né, da Pandeló. Só que assim, eu tive um problema de sensor de temperatura. Aí, tá vendo? Entendeu? Eu tive. O meu sensor de temperatura do meu carro, ele... No frio ele ficava no meio, no quente ele nunca subiu. Caramba, hein? E um belo dia, pum, estourou. Tava passando o pedágio lá, parei, paguei o pedágio. Na hora que eu tô arrancando... Abriu o bico lá e ficou por ali mesmo. Aí você ligou pro mecânico? No meu caso não andou mais. Como assim a gente já tem os ouvidos calibrados, né? Opa, peraí. Aí você já vai andando com ele, você já percebe que essa aberturazinha que eu mostrei aqui, ela já fica batendo, né? Parece queimou a junta. Como ele estava quente e já estava estrupiado mesmo... Você meteu água lá. Né? Não, meteu o pé e foi embora. Eu meti o pé e fui embora. Lógico. Você não colocou água? Não, já foi, não. Porque no meu caso, não misturou água com óleo. Eu parei, olhei, o óleo tava bacaninha. A única coisa era a temperatura, então, que subiu. A única coisa. Como subiu a temperatura, ela abriu entre um cilindro e outro, mas o carro tava funcionando. Caramba. Tava funcionando capenga, mas tava. Eu toquei o pau e vim embora. Cheguei em casa, falei, amanhã eu vejo. Esse amanhã eu vejo já não ligou mais, porque ele esfriou. Entendi, e quando esfria, já volta tudo, não tem mais a dilatação de metal, né? Aí ele já volta, aí já não ligou mais. Aí, como já estava na oficina, já ficou por ali mesmo. Mas isso é interessante, você falou, se caso acontecer isso com alguém na rua, vamos dizer, que nem já aconteceu tantas vezes comigo já isso daí. Aconteceu até recentemente, trazendo lá o Santana pra você. Tipo assim, você acendeu a luz lá, aqueceu. Já aconteceu comigo de não parar aí e fundir o motor, porque não tinha água no meu caso. Sim. No seu caso tinha água. Foi até derreter, não? Foi até derreter. Cara. Porque cada caso é um caso, não né? acendeu a luz da injeção. Sim. Mas eu tava na estrada. Tava fugindo de alguém? Não, nesse dia não. Mas aí eu tava, sei lá, 110, 120, tava ventando muito, obviamente, Sim. e a temperatura dele ficou baixa, a temperatura do motor. Pode ser o sensor de temperatura, que ele falou, não acusou também. Só que nisso a água tinha ido toda embora. E aí fundiu o motor. E já aconteceu também de estender, que nem você fez, e não acontecer nada. Mas eles sempre falam, quando deu esse problema, não insiste, né? Porque você pode piorar a situação. Né? Pode piorar. Pode piorar. É aquele negócio, nada está tão ruim que não possa piorar. Só que aquele negócio, no meu caso, não estou falando que... Mas no meu caso, você já sabia, eu toquei o pau e falei assim, vamos até onde dá e acabou. Sim. Quem vai ter que arrumar sou eu mesmo, então não tem muito que... Mão de obra não paga. Não, então, mas aí que tá. Eu faço umas contas que eu tenho que pagar, né? Sim. O seu tempo de trabalho que você vai estar... Queira ou não, eu deixo de atender alguém. Você tira da sua conta e depois você põe na sua conta de novo. Sai do bolso direito e entra no bolso esquerdo, entendeu? Mas assim, eu tenho que fazer essa conta, porque queira ou não, eu deixo de atender alguém. Eu deixo de vir dinheiro de fora. Vamos dizer assim. Mas... certo, Prejuízo, de qualquer forma, é prejuízo. Deixa eu falar outra coisa, Leo. Um problema crônico que tem muitos carros também, que todo mundo tem que verificar, é a correia dentada, né? Isso. É outra coisa que é um problemão para trocar, não é? Eu fico pensando assim, cara, por mais que a gente já vivenciou várias coisas aí, eu fico pensando, caramba, a indústria, né, ela tão evolui, ela é lindo, é cada coisa, é tecnologia, é isso aqui. E a gente fica dependendo de um pedaço
borracha, né, mano? Cuidado! Opa! Geralmente quando você compra um carro, você nem pergunta se o cara trocou ou não. Você já vai e troca, né? Isso é uma regra, né? Sempre aprendi assim isso também. Isso é uma regra, né? O certo assim mas eu troquei óleo semana passada. Dane-se, o carro agora é seu. Exatamente. Entendeu? Começa do zero, né? O carro agora é seu. Então, mas então assim, vamos fazer uma preventiva? Vamos fazer a preventiva. Normalmente a correia dentada, ela está normalmente ligada à bomba d'água. Quantos quilômetros que ela dura em média, Ale? Se comprou um carro zero, você vai ter que trocar a correia dentada. Eu recomendo em torno de 60, 70, 60, 80 mil quilômetros, né? É a média. É a média. Mas assim. Mas daí, por exemplo, quem mandou na revisão trocou lá, será? Então, depende do plano. Às vezes a concessionária, né, ela te dá garantia, né? Sim. Então tem uns caras que arriscam. Não, roda com 100 mil. Eu não arriscaria, né? Sim. Porque assim, hoje em dia. Cabeça, né? Voltando a falar do Onix, né? Hoje, na minha oficina, pra você trocar uma correia dentada. Que aí o que eu falei, que você troca, já aproveita e já troca a bomba d'água, porque para mim que estou lá desmontando, se eu colocar a peça velha, vamos dizer assim, eu vou colocar a correia dentada nova, o esticador dessa correia dentada novo, e mais para baixo tá a polia da bomba d'água, com 4, 5 parafusos, já troca. Você já é a favor de trocar tudo? Eu já coloco no pacote, amiguinho, já vamos trocar tudo. Até porque eu valorizo a minha mão de obra. Eu estou, né? Daqui a um pouco você vai querer trocar a bomba d'água e eu vou te cobrar a mão de obra de novo. Sim. Então já faz um pacote. Vamos trocar a correia dentada, o tensor de correia dentada que tem que trocar. Tem muita gente que não troca. Não, mas é só um rolamento. É só um rolamento. Se ele trava, não adianta nada. Coloca de marca boa e também troca a bomba d'água. Já aproveita, aí já começa, né? Isso é a preventiva, né? Já aproveita. Quanto é essa preventiva aí, Ale? No Onix, por exemplo? Então, no Onix, hoje um kit de correia dentada que envolve aí a correia dentada de marca boa, mais o tensor também dela de marca boa. Um kitzinho desse daí na faixa de 200, 250 reais. Isso e a mão de obra? Né? E a mão de obra? Então, aí a mão de obra hoje na minha oficina para trocar isso daí é de torno de 350 reais. Certo. Porém, esses 350 reais eu falo assim, cara, eu não vou te cobrar para trocar a bomba d'água. Entendeu? Só que eu vou cobrar a peça. Né? Eu também não é Madre Teresa de Calcutá, né? Eu não acho legal você cobrar a peça. E se o cara não faz a prevenção... O serviço tem que ser completo. E se o cara não faz a prevenção e estoura a correia dentada, quanto que fica? Aí volta na... Piora muito a situação? Piora muito, porque além de gastar o kit da correia dentada, que você já ia gastar, você vai entrar naquela faixa dos 3.500 do cabeçote. Ah, não, você tá brincando. Por quê? E isso se não ficar mais caro, porque quando queima a junta, é um aquecimento. As válvulas, retentores, tá tudo lindo, comando, tá tudo lindo funcionando. Quando estoura a correia dentada, é uma pancada que o pistão dá nas válvulas. E aí entorta a válvula. Comando de válvula. Aí vai longe. Então pode ficar mais caro. O carro até capota. E a correia dentada? A correia dentada, ela pode estourar em baixa velocidade também? Tanto faz isso daí, Ale? Tanto faz. Eu era para trazer até a correia dentada quebrada aqui para mostrar que eu... Às vezes ela... Sabe o que acontece? Às vezes ela não quebra. Ela fica banguela. Ela fica sem dente. Ela fica só passa reto. Ela fica deslizando. Por exemplo, você pega de um... Não vou falar... Eu não sei de cabeça quantos dentes tem, mas, por exemplo, você pega lá de um Onix, vai. Se ela tiver 111 dentes lá, em determinado ponto dela, ela fica banguelinha. E quando chega aquela... É muito rápido, tá? O motor gira muito rápido. Chega naquele ponto, ela dá uma deslizada. Nisso ela bate lá e o comando, as coisas. E ela bate o pistão na cabeça da válvula e começa a fazer aquele grilinho, você escuta, sabe? Por quê? Amassou válvula, entortou válvula. Mas olha aí, pegando essa linha, por que a gente sempre ouviu falar de que Fiat era mais problemático quando estourasse a correia? Aí é da construção do motor, né? Sempre o pessoal fala, pegou Fiat, troca a correia, hein? Pegou Fiat, troca a correia, hein? O câmbio também. A vida inteira eu vi isso. E o câmbio também, eu ouvi falar. É o câmbio dos mais antigos, mas é naqueles dos 147. 147, Aquilo era... Meu primeiro carro, fala mal não. Eu aprendi a dirigir no 147. Não, benção, aqui é benção. raiz.
Então, mas tá em alta esses carrinhos aí, viu? Hoje vale uma grana, hein? Vale? Mas por que tem esse mito da Fiat estourar a correia? É da construção do motor. Isso é aí tem que entrar aí tem que desenhar para poder mostrar. Mas o estrago é feito maior, é isso? Então, quando ela estoura, você vai gastar muito mais. Vai gastar, Fiat. Porque normalmente o que acontece um carro básico são 8 válvulas, né? Então quando tem 4 abertas, tem 4 fechadas. Vamos dizer assim, né? E conforme ele estoura a correia, ele simplesmente na posição que o pistão estiver, ele vai bater nas válvulas que estiverem abertas. Então, no mínimo, 4 vai embora. Ah, entendi. Né? Mas aí, dependendo da situação que tá, ele pode afetar mais ainda. Mas indiferente, né? Na minha opinião, aconteceu de estourar... Qualquer carro correia, já é prejuízo, né? Já é prejuízo. Aconteceu de estourar, vai ter que ir para retífica. Retífica, esse carro veio não é de aquecimento. Esse carro veio de correia estourada. Então, verifique vedação de válvula, verifique sede de válvula e já faz uma geral, porque senão como às vezes acontece. Meu carro não estava com esse barulho quando entrou na oficina e agora tá com barulho. Por quê? Porque o cara uma válvulazinha que tá meio tortinha ali, o cara deu uma... Não tem. A mecânica é muito exata. Sim. Qualquer fio de cabelo, cara, ele vai fazer barulho, ele vai bater, ele vai esfumaçar. Você falou de barulho, né? Minha mãe tem um golzinho 2012. Então, é o EA111. Ele faz aquele barulhinho do grilinho. Isso é característica. Eu não vou falar que é defeito, senão a Volkswagen vai me bater. Isso daí é característica do produto. Já me falaram que tem que trocar lá uma pecinha. Ali o que acontece. Isso, o EA111, ele tem assim, eu vou mostrar também depois, vamos entrar no outro detalhe aqui, a nível de óleo, tá? Certo. Óleo é tudo igual. Não é tudo igual. Tá? Não é tudo igual. Cada um tem a sua característica, cada um é desenvolvido para um motor, porque lá dentro tem um furo maior, um furo menor, e assim vai, né? Ele é mais rápido para subir, conforme a bomba de óleos puxa. Tem a concepção do pescador em 90 graus, sem inclinado, tem uma porrada de coisa aí que envolve. Mas o que acontece? O EA111, ele começa assim, ele começa com um barulhinho em cima. Aí a pessoa fala assim, não, mas é só trocar os tuchos e os balancinhos que resolve. Claro, vai resolver, porque o que está lá hoje no motor, que hoje ele já está comido, ele já gastou. Mas aí vamos de novo, né? Por que ele gastou? Não era para gastar. Por que ele gastou? Porque o óleo está embaixo. Aqueles segundos iniciais, que quando você dá a partida para esse óleo subir e lubrificar, e a pessoa já mete o pé e já dá aquela acelerada, ele já danifica, começa a complicar a lubrificação do comando, e a lubrificação do balancinho, a lubrificação dos tuchos. E começa a gasta o comando. Então tudo lá, você escuta o barulho do grilo na parte de cima, batendo ali. Sim. Mas por quê? Porque é uma deficiência da bomba de óleo. Por quê? Não preenche todo o espaço. Não está lubrificando ali. Não está lubrificando direito. Né? Então. Aí o que acontece? Não está pegando... Por quê? Porque o óleo que, com o passar do tempo, foi criando borra. Porque você misturou, você colocou o óleo A, hoje o óleo B está mais barato, amanhã o óleo C está mais barato, e você vai... Óleo é tudo igual, não é? Não é tudo igual. Mas, e nesse aí vai entupindo. O tal do pescador, né? Vamos dizer assim. E vai ficando difícil de subir o óleo. Por isso que dá muito problema no comando de válvula, então? Exatamente. Fox, Gol. E um dos detalhes também, diferente dos outros motores, é muito simples de mexer. Relativamente, o acesso dele é muito fácil. A própria tampa a tampa de válvulas é o mancal do comando. Você pega um Fire, por exemplo, você tira a tampa e ele tem um mancalzinho dele lá. Tá tudo travadinho, então não é isso. Agora, no caso do EA111, do Gol, assim, a própria tampa é um mancal. Entendi. Lembra daquele ditado? Aí o pessoal come bola também, né? Deixa de fazer. Vai mandar pra retífica fazer tudo? Manda a tampa. Pede pra retífica entregar ele montado pra você. Por quê? Lembra daquela vez história que toda panela... tem a sua tampa. Sim. Aí o que acontece? Você vai e manda o cabeçote lá, faz tudo aí.
e a tampa fica ali. Só que a tampa também está comida. Aí existe uma situação na retífica que é o tal do mandrilhar, que é justamente que o cara, aonde vai o comando, ele vai refazer todo aquele eixo, vamos dizer assim. Só que você não mandou a tampa. Entendi. Ele já vai vir gasto de novo. Tá incompleto. Aí, pô, o motor não fazia esse barulho, agora tá fazendo. Por quê? Porque não mandou a tampa. Olha, vamos lá. A evolução dos motores veio crescendo, né? Tanto que chegou uma época que lá, sei lá, o 2005, 2006, do Fire lá, aquele motorzão da Fiat que era pau pra toda a obra. Aí a GM foi lá, construiu aquele motor MPFI 2.0 lá, que também tinha no Monza, no Cadete, os caras arregaçavam. Por que ao invés de criar-se coisas além daquilo, cria-se bombas, cara? Volta pra trás, cara. Isso eu também me pego, às vezes, pensando o porquê que fizeram isso. Será que é proposital isso, Eles falam que toda melhoria tem o seu custo, né? Vamos dizer assim, você falou do Fire 2006, a gente chama de Fire Raiz, tá? O Fire Raiz é aquele... Pô, é bruto, né? É parrudo o negócio, né? Só parelho, mano. Aí fizeram uma outra versão, exatamente. Aí fizeram uma outra versão, bem na época que muda daquele uninho, o mais quadradinho, para aquele outro botinho ortopédico, aquele Vivace, né? Sim. Nessa fase aí, criaram-se o tal do... Um pouquinho antes até, fizeram uma pequena atualização no Fire, colocaram uma válvula, né, vamos dizer assim, uma polia com avanço para uma desenvoltura melhor no motor e tal, não sei o que, e colocaram um bendito de um sensor em cima da tampa. É legal, o motor desenvolve melhor, mas é um item a mais e algo que já estava bacana. Não precisava disso. Criou-se um problema, né? Aí o que acontece? Aí você tem um sensor a mais, você tem uma polia a mais, que eu vou mostrar daqui a pouco também uma polia. O que acontece com essa polia, que ela, conforme a rotação no motor, ela adianta, vamos dizer assim, o ponto do carro e depois ela volta, depende da velocidade que o carro tá. Que é para dar uma desenvoltura melhor, né? E às vezes o cara fala, mas por que fizeram isso? Aí o que acontece? Um exemplo, né? Você pega um mais desavisado, trocando correia dentada, tá? Só vou trocar. Com esse motor novo, com esse que tem essa polia, que tem esse avanço, o cara, na hora de colocar o carro no ponto, ele coloca todo mundo. Só que você tem que passar o scanner nele. Você tem que ensinar o carro de novo. Porque você já mexeu nele, né? Senão, quando o que acontece? Você liga ele funciona. Tá lindo, mano. Quando você vai andar com ele não passa de 60 por hora. Não tá sincronizando ali naqueles... Aí você tem um sensor da polia de baixo com o sensor da polia de cima. Aqui eu tô contando 10 e aqui eu tô contando 7. Opa, tem alguma coisa errada. Lembra do modo emergência? Aí, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Então, para não danificar, para não te deixar na mão, ele acende a luz e não deixa andar mais do que 60 por hora. Entendi. O que você tem que fazer? Vai de volta para a oficina, entra com o scanner e fala, ô amiguinho de baixo, ô amiguinho de cima, né? A grosso modo falando, né? Vamos se equalizar, agora é assim, aí pum, resolve o problema. Entendi. Quando aparece aquele pressão de óleo, aí fala, pare e agora. Que aí você já dançou, né? Aí já é um aviso. Não, então, voltando a falar do sei que entrou no Fire, mas só voltando um pouquinho do EA111. Certo. Ele começa com um grilinho. Pô, legal, né? O próximo passo é acender a luz de óleo. Ele não vai escrever para você pressão, porque ele é mais antiguinho, ele não tem tanta informação, ele só acende a luzinha lá. O próximo passo é acender a luz de óleo. Por quê? Ele já imagina que o cabeçote ele tem os pontos certos para o óleo subir, mas como está tudo comido, ele começa a fazer a festa do óleo lá em cima. E o sensor, a tal da cebolinha, ou que a gente chama de cebolinha, mas na verdade o nome é interruptor de óleo, né? Uhum. Ele tem que receber 2 bar de pressão de óleo que a bomba manda. Como já está a festa do óleo lá em cima, tudo folgado, tudo batendo, já não vai essa pressão. Aí a luzinha, Entendi. Acende. Então essa é o próximo passo é o quê? Aí começa. Bomba de óleo, bronzina de biela, entendi. Cabeçote. Junta, tem que trocar nesse momento tudo. Tem que trocar tudo. Não precisa só queimar a junta, não. Não. Aconteceu, tirou a parte de cima, tem que trocar junto. Tem que trocar junto. A junta você usa uma vez só. Entendi.
Não dá, porque ela pega, ela amassa, né? Ela acaba, voltando a falar aquele parafuso bendito lá, quando você dá o torque nele, ele amassa a junta. Precisa abrir de novo para trocar. Cara, vai ter que trocar a junta. É outra junta, não tem o que fazer. Então, assim, a parte da correia dentada é aquilo que a gente tava falando. O carro agora é seu, então, cara... Troque, né? Por via de dúvidas, troque o óleo, troque a correia dentada, aproveita a mão filtros, de obra, né, ali. Troca também a bomba de água, já aproveita, já troca o aditivo. Você vai perder, filtros, você vai descer. Né? Porque a galera não dá importância pros filtros. Você troca o óleo e não troca os filtros. Filtro de combustível, tem que trocar filtro de combustível, filtro de óleo, filtro de ar. Fazendo isso, poxa, o carro agradece, né? O meio ambiente também vai agradecer, porque vai poluir menos. Você vai sentir no bolso que o seu carro, nossa, que bacana, ó, tá mais econômico, tá respondendo melhor. Então, assim, é muita coisa que você pode fazer para evitar um prejuízo tão grande desse daí, né? E hoje em dia, o que mais está pegando, pelo menos que a gente vê, eu fui vítima disso no passado aí, olha que a gente... Peça falsificada. Piratex. Piratex. Mercado de automóveis com marca, tudo direitinho. Você vê a caixa linda, maravilhosa. A chinesaiada não tá aí pra brincadeira, não. É tudo, cara. Tudo. Mas a qualidade é ruim, o problema é que você às vezes nem percebe, cara. Nem percebe. Assim, você vai ver a hora que o carro não responde, não funciona do jeito que tá. Mas você tá falando que ele finge ser original, é isso? Isso. Se passa pelo original. Se passa pelo original. Olha isso. O que mais... Eu imaginei você falando dos paralelos, que é inferior e tal. Quando você compara, você sabe que você tá comprando... Você assumiu o BO, né? Você sabe disso. O problema é você gastar por uma coisa e não é não aquilo. É original, cara. Olha, mano. E não ser de qualidade boa. Quando você compra uma porcaria, você fala, pô, é porcaria mesmo. Então tá, eu sei, eu tô assumindo a responsabilidade. Sim. Eu sei que se durar um ano tá bom. Né? Mas o problema é que você pagar por algo que não... Né? Sim. Ale, vamos falar um pouquinho do futuro. Sim. Como é que tá a situação dos elétricos no Brasil? Porque eu imagino aqui, a gente sempre noticia aqui, né? Que os elétricos estão crescendo cada vez mais, estão invadindo o nosso espaço aí, né? O espaço dos carros comuns. E, porém, ainda estamos na fase de garantias, né? As fábricas ainda tudo estão muito bonito aprimorando, ainda. Tá bonito e tudo mais. Como que vai ficar a situação das mecânicas e mecânicos aí para os próximos anos aí, a hora que esses carros todos começarem a cair nas mãos das pessoas que arrumam? A hora que começar a aparecer nas oficinas mesmo, né? Não vou falar nem nas concessionárias. Eu imagino que, por enquanto, você ainda não pegou nada lá, né? O que vai aparecer na oficina foram os híbridos, né? Os híbridos tá aparecendo. Mas o totalmente elétrico ainda não apareceu. Então, assim, é uma questão que eu mesmo tenho que... Né, se atualizar, porque muda tudo, né? Porque ele não tem motor, assim, não tem motor. Engrenagem, essas coisas, tem embreagem. Explica pra nós, qual que é o contexto dele? Ele tem um motor, tem a parte de transmissão, tudo lá, é como se fosse o outro, né? O outro carro normal, só que a concepção do motor é outra, né? É um motor elétrico aquilo lá, né? Você não tem, né? Então, o que acontece? Nem sempre você vai ter o mesmo mecanismo. Você não vai ter ferramentas, vamos dizer assim, para abrir aquele motor. E te pergunto, e para que e aonde você vai abrir? Né? Vamos dizer assim, que parte do... o carro parou. Poxa vida. Primeiro passo, tá? Hoje em dia, até nos carros mais antigos, primeira coisa é enfiar o scanner lá nele e ele vai te apontar onde está o problema dele. O elétrico, eu não imagino que não seja diferente. Sim. Deve ter. Vai ter que entrar com o scanner e detalhe, o scanner vai ter que ser específico. Porque hoje, por exemplo, eu atualizei o meu recentemente, o meu é um scanner que eu uso pelo computador, eu deixo lá na tela da oficina para ver direitinho. Ele é 2023 já, eu consigo ler a linhagem nova da Fiat, aí Toro, Renegade, ler tudo, só que não consta nenhum carro elétrico ainda na lista. Ainda não. Por que não consta? Eu acho que o scanner vai ter que ser outro. O equipamento em si, não só o equipamento em si vai ter que ser outro.
Mas, Ale, vamos dizer assim, como é que funciona o amortecedor do carro elétrico? Não, isso daí é tudo igual, né? É tudo igual? É tudo igual. Essas partes de estrutura vai ser tudo igual? Pelo menos até os que eu andei olhando, né? É tudo igual, a mesma coisa. O que muda, o que é? Não tem mais... Freio, por exemplo, é igual também? Sistema de freio? Muito parecido. Pastilha, disco? Sim. Será que vai ter fluido de freio? Será que vai ter óleo? Isso é tudo igual. O que vai mudar é o que acontece. Vão criando-se o motor antigo, o motor da combustão, ele gera o vácuo, né? Que é para o freio funcionar, né? Para o freio ficar macio, né? Então aquilo é através de vácuo, né? Que o próprio motor cria uma sucção ali, né? Já no elétrico, já vai ter que mudar, porque não existe esse vácuo criado pelo motor a combustão. Então, vai ter que ser criado, já tem carros que já usam uma bomba de vácuo, que é para aliviar o pedal. Então, eles vão se adaptar a essa situação, para poder ficar macio também, né? Câmbio, por exemplo. Na verdade, não é um câmbio, não né? Só é um câmbio. E acelerar, né? Não tem troca de marchas, ele é uma coisa única. Eu imagino, tá? Eu não tenho certeza, que eu ainda não eu te falei, eu não olhei, mas eu acho que ele é muito próximo ao CVT. CVT é aquele câmbio que a Honda usa, que a Toyota usa, que é por uma correia. Você nem com sente a cones troca, que você né? não sente troca. Né? Então, eu acho que deve ser mais ou menos por aí. O que eu vi em alguns carros é motor na frente e atrás, né? Os elétricos na frente então, e atrás. Tem diversos, né? Diversos segmentos. Aí eu estou meio cru nisso aí ainda, né? Uhum. Até mesmo que a gente vê muito pouco. E o que eu acho, que eu vi bastante, que entra na oficina, são os híbridos, né? Porém, os híbridos, ele tem autonomia. Então, ele mesmo se carrega. Você muda ele para... Quando ele tá sempre no elétrico. Sim. E quando ele vê que acabou a bateria lá, ele aciona a automático, combustão. Automático. E ele já se carrega. Enquanto ele não chega nos tantos por cento de bateria, ele continua na parte da combustão. Depois ele desabilita a combustão e fica no elétrico. Como que vai ser isso aí para os mecânicos ali, essa adaptação? Olha, o que você imagina que vai acontecer no mercado? Eu acho que pelo menos quem a gente escuta falar, o grande gargalo mesmo é bateria, né? Bateria, autonomia. Queira ou não, a bateria, com o passar do tempo, a bateria vai ficando menos, né, útil, né? Útil. O celular, né, Lê? Exatamente. Quando você comprou o seu celular, não durava o dia todo a bateria? Durava bem mais. Hoje em dia, você carrega 2 vezes no dia. Então. Né? Mas você não acredita que a evolução vai melhorar isso futuramente? Eu acredito que sim. Porque já tem um avanço na questão da bateria. Quando começou era uma coisa, agora já está fazendo em módulos e tal. Eu acho que células. Tem que mudar. Eu acho que tem que mudar, senão... Não aguenta. Senão já vai nascer morto de praticamente novo. Você vê o valor do carro referente à autonomia da bateria. Sim. É quase o preço todo da bateria, né? Então, mas essas histórias de bateria, eu acho que... Nossa, eu não cheguei a fazer nenhuma cotação disso, mas... A gente vê muita coisa fantasiosa também, né? Os valores absurdos. Tudo que é. Valor de 200, 300 mil reais de bateria. Como que pode ser um negócio desse? Ô, Ale, você falou aí dos híbridos, né? Eles já são peças e manutenções mais caras, muito mais caras do que os comuns? Sim, são muito mais caras. Já porque mais caro. Queira ou não, eles envolvem 2 em 1, né? E infelizmente só concessionária. Só concessionária? Só concessionária. Por exemplo, você comprar um Corolla hoje... Você fica na mão exclusivamente da concessionária. Pelo menos da onde a gente mexeu, do que precisava ser feito naqueles lá, que precisou mexer, foi só em concessionária. Agora sim, não, vamos trocar, pelo que apareceu, vamos fazer tava com 40, 50 mil, o cara queria trocar vela, queria trocar, né, óleo, essas coisas, então aí não precisou ir lá, né? A gente pega um óleo bacana, compra vela de marca boa e substituiu. Mas eu fico imaginando algo um pouco mais crítico. Vamos dizer, tem que abrir um motor desse aí porque esquentou. E aí, como é que fica? Aí vem outra história também. Eu tô preparado? Talvez. E a retífica tá preparada? Porque é outro bloco. Quer dizer, é outro cabeçote, é outro tudo, né? A retífica, a máquina que faz a parte do cabeçote, ela é uma máquina antiga. Né? É uma máquina que ela aceita vários, mas será que vai aceitar esses? Né? Não sei. Já é demais, né? Talvez mude tudo, né?
Mas assim, não estou falando do híbrido, que é onde tem o combustão também junto, né? Agora, o totalmente elétrico, eu nem imagino como funciona isso daí. Você falou que viu que passam uns cabos, né? Você já viu de perto, né? Isso. São toda a parte elétrica do carro, isso é uma convenção, tá? São cabos bem parrudos, bem grossos e da cor laranja. Que é já para avisar. Que é para avisar, toma cuidado, que aí vem com aquele alta tensão, risco de morte e tudo mais. Então, você levanta o carro, você vê esses cabos atravessando o carro inteirinho, até no final, onde você fala, porque um exemplo, o Corolla, Corolla não, foi uma outra, a bateria dele, a bateria mesmo do carro em si, ela ia até o finalzão dele, então na parte... todo assoalho do carro, todo assoalho. Todo assoalho, E tinha umas conexões laranja, desses cabos laranja, lá para trás do carro. Entendeu? Então aí você fica pensando, poxa vida, como que eu vou mexer nisso? Começar por onde? E quando a gente fala em custo, a gente se lembra muito da parte mecânica e tal, mas tem a parte de peças, né? Sim. Então você não tá livre de bater o carro. Bater o carro não é garantia, você tem que comprar. Vai achar onde? Aonde você vai achar esse paralama, esse farol, entendeu a jogada? Essa é a questão. É a parte estética da coisa, vamos dizer assim. Não tem só mecânica. Seguro deve ser caro pra caramba, né? Seguro de um carro. Até mesmo porque assim. Não tá começando agora, né? Ainda é tudo novidade, né? É tudo novidade. E aí, e a funilaria? Como que ela vai fazer isso? Então, exato. Como que é o conceito desses carros? Eles você pega os carros antigos, os carros normais, o cara tem aquele ciborgue lá, que ele sai esticando o carro, volta e amassa e bate, né? E nesses pode fazer? Se afetar a bateria, então, já era. Tem que pensar em tudo isso, né? Uma colisão muito forte, não tem risco da bateria explodir. E esse cabo aí, esse cabo, imagina lá dentro, você tá lá, tudo bonitinho, que eles passam tudo no cantinho, com as presilhas, tudo, e dá uma batida nesse cabo, ele dá uma esfolada lá e dá um curto em alguma coisa. São dúvidas que todo ser humano tem. Deve ser um choque forte, hein? Então, porque se é recomendável tomar muito cuidado para mexer naquilo lá. Você imagina, dá uma pancada naquilo lá e... Mas será que o carro não tem isolamento? Deve ter algum sistema assim de isolamento, né? Deve ter. Mas Será que quem vai se favorecer é o eletricista? O automotivo? Porque é elétrico, pô. Vou levar o eletricista. Eu sei que esses caras aí, eu sei que o pessoal. Eu não mexo, eu evito mexer com parte elétrica de carro, porque eu acho que é complicado. Mas se pegar, você vai ter que se adaptar. Não tem fazer. Tem jeito. Aqui arregaçar a mangueira aqui, ó. Agora é tudo autoelétrico, né, Will? O carro quebrou, vai levar o autoelétrico. Vai bombar os autoelétricos, mano. Aí você imagina aquele autoelétrico, eu falo assim, porque eu tenho um conhecido, não vou falar o nome dele, mas é um senhorzinho, aquele autoelétrico raiz, cara, aquele que... Vixe, que... Aí ele vai ficar bravo, hein? Vai xingar muito, vai xingar. Outro dia ele tava com um carro lá que o fulano trocou o motor, ele queria que trocasse todos os chicotes, ele olhou pra mim e falou assim, mas não encaixa um no outro. Ele meio italianão, mas não encaixa um no outro, como que troca, bendito. Não... Tava puto da vida. Daí eu falei assim, caramba, alemão. O pessoa, né? Não é alemão, não? Autoelétrico alemão? Não é isso daí, não. Você é outra figura também, mano. É italiano, pô, não é alemão, não. O alemão, figura, né? Esse é outro raiz também. Olha, mas tipo esse aí, ó. É mesmo, Aí o que eu falo? É suspensão, é um pivô, é um terminal de direção, é uma direção elétrica que vai ser elétrica, né? Sim. Pô, vamos trocar, vamos fazer agora. Não, tem que abrir o conversor de torque, de energia nuclear e tal. Cara, não me sinto à vontade de fazer isso. Eu acho que tem isso que ser... se o motor não for blindado, né? Vai saber, né? Também, eu acho que tem que ser humilde para falar assim, amigão, coça a cabeça no canto, amigão, é bom você levar na concessionária, porque olha... Vai ter que ter essa frieza aí. E mesmo porque se não levar, perde a garantia, né? Também. Mitos ou verdades aqui? Mitos ou verdade? Vamos lá. Agora eu quero ver, polêmica aqui no nosso programa, hein? Ixi, vamos lá. Vamos lá, a pessoa liga o carro de manhã, tem que esquentar um pouquinho antes de sair com ele do lugar ou não? Sim! Eu acho que sim. Eu faço isso, tá? Eu também acho. Eu faço isso, mas assim, eu vou falar aqui em casa mesmo, não acontece isso, mas eu faço. Você liga e já... Não, eu não, mas a patroa é desse jeito, cara. Liga, acelera e vaza. A patroa já vai voltar pra casa, não esquece, então, viu? Mas depois você edita isso aí. Mas é assim, cara, do
Do mesmo jeito que vira a chave, já acelera. Já vai junto. E você acha que ele vai deitar? Você tá lascado. Mas o que eu faço? Sou eu que abro o portão. Ela, liga o carro aí. Liga, eu tô atrasado. Liga o carro que eu tô abrindo. Aí eu tô lá no cadeado. O cadeado já tá aberto. E por quê? Por que tem Mas eu não abro o portão ainda. Deixa eu esperar esse pouquinho. Né? E por que é bom? Isso que dá uma esquentadinha. É o que eu tava comentando sobre os primeiros segundos ali, vamos dizer assim, né? De lubrificação geral de motor, entendeu? O óleo tá quieto ali, geladinho, a noite toda ali, quietinho. Na hora que você liga, ele começa a dar aquela sucção lá pra cima e tal, e vai... Pô, espera lubrificar tudo, aí você sai, a questão entendeu? do lubrificar pro pistão trabalhar, legal, mais a parte de cima, né? A parte de cima. Você trouxe aí um cilindro aí, né? Trouxe, você trouxe? Nossa, pra nós. Olha, 1 minuto tá bom? Antes de sair, 1 minuto é o suficiente? Acho que já tá bom. Já. Tem que ser igual o ônibus, 12, 13 minutos, encher os balões de ar. Encher os balões de ar, né? Não, um pouquinho assim, 1 minutinho, 2. 1 minutinho, 2. Sem acelerar, na marcha lenta, quietinho. Na boa, né? Até quietinho, até subir todo o óleo, né? Eu tinha costume de fazer isso em moto também. Moto eu ligava e deixava lá. É bom, Depois, é bom. Uma coisa em moto que eu faço, eu tenho uma veinha também, moto não, né? O cara não quer dormir em casa aí, ele quer sair fora mesmo, né? E o que eu faço? Esses dias aí eu não tô andando com ela. Né? Então o que eu faço? Eu tenho aquele corta-corrente da moto, não tem aquele botãozinho vermelhinho lá? Sim. Eu desligo ela propositalmente e eu vou lá no botãozinho lá, dar a partida, que ela é só elétrica, dá a partida e deixa patinar lá umas 3, 4, 5 vezes. Por quê? Você concorda que a moto também, o óleo desceu. Certo. Não tem óleo no cabeçote. Conforme você faz essa ligada aí sem estar com a energia habilitada, vamos dizer assim, o motor não vai pegar. Certo. Mas o óleo já vai estar jogando lá pra cima. Vai esguichando pra cima. Opa, já lubrificou. Então aí, depois de umas 5, 6 vezes você dá aquela patinada nela, aí você vai lá, liga o botãozinho vermelho e dá na partida e deixa funcionando o que você falou lá. 1, 2, 3... Por quê? Queira ou não, o óleo já subiu. É o suficiente para ele dar uma lubrificada, para você começar o engate das marchas. Boa dica. Vamos ver o que o pessoal vai comentar. Vai render. Vai render. Então, o que eu acho legal, né? Isso para um motor, no carro, ficou muito tempo, assim, eu tô falando, né, uma semaninha. Sim. Porra, dá na partida, se você puder tiver um alarmezinho, um corta-corrente, dá na partida para ele não ligar, porque a hora que ele liga, ele já liga esmirilhando, a rotação é absurda, é alta. Sim. E se você faz isso sem deixar ele ligar, sem deixar ele dar a partida mesmo, você concorda que o óleo já jogou para cima. E na próxima vez que você for dar a partida com ele oficialmente energizado, ligado, ele já vai estar lubrificado. Legal. E aí ele vai dar boa na dica, pauleira, boa dica. entendeu? E no carro não, no carro você liga a primeira vez e deixa. Porque não tem esse corta-corrente, né? Não tem assim, a não ser que seja um alarmezinho que você tenha lá, você deixa ele habilitado e roda o motor aí umas 3, 4 vezes até o óleo subir, depois você dá a partida nele aí normal. Ele sobe, passa por esse pistão aí, isso daqui é na parte de baixo, né? Parte de baixo. Dá pra ver aqui. Isso daqui é um pistãozinho, cara. O pessoal pistãozinho do quê? Isso daqui é de um Fire. Olha, né? De um Fire. Esse daqui é de um Fire. Isso aí é Highlander. Foi tirado por quê, né? Não sei se dá pra ver na câmera, mas ele tá bom aí. Ele tem preto aqui do lado e aqui tá bem prata, ou seja, ele comeu, ele gastou. Gastou. Pode ver dos dois lados. Aí por falta do óleo. Ou não? Problema de má lubrificação e tudo mais. Aí o que aconteceu? A gente chama até um detalhe que é o tal do bater saia, né? Que o pessoal fala, né? A saia do pistão é justamente essa área aqui, dos dois lados. Conforme ele vai subindo assim, ó. Entendi. E aí ele bate dos lados e faz aquele bater sai, que é tac, 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 fica batendo. Entendi. Sim. É esse que faz aquele barulho. Então, no caso aqui, dá pra ver que ele gastou. Aí quando fala motor tá batendo, é isso aí, então. O motor tá batendo saia, o pistão justamente tá batendo essa parte aqui no cilindro, né? Então ele, como ele fica molinho aqui assim, ele fica batendo. Até o que acontece? Isso normalmente quando ele tá... Ele esquenta, né? Gelado ele não bate saia. Quando ele esquenta, ele bate, porque o material ele dá uma retraída, né? Tá. Aí aquele negócio que tá falando de um fio de cabelo, cara, já é o suficiente para bater. Aí vem a turma, né? Fala assim, para resolver isso daí eu vou colocar um óleo mais grosso. É casca de banana, o pessoal põe também. Aí começa a complicar tudo.
Manda outra aí, Will. Ale, polêmica. Olha lá. Pé na embreagem parado no farol prejudica o veículo? Completamente. Completamente. Eu Puxa gosto disso. Eu adoro isso aí. Continuem pisando na embreagem. Tem aí muito puxa isso, o freio né? de mão e deixa desengatado. Se for na subida, no Deixa caso, no né? Ou fica no freio ali, mas não fica no pé na embreagem, porque o motor tá girando, certo? Sim. E você com o pé na embreagem tá girando o disco junto de embreagem. Você fica controlando ali, né? Então, é legal isso. É legal. Cara, vai comendo, não tem o que fazer. Ele come, ele tá patinando. Você concorda que ele tá rodando, tá patinando. Sim. Isso vai gastar. Então, você tem um disco de embreagem que vai durar, sei lá, 70, 80 mil, vai cair pela metade, porque você tá fazendo um mau uso da situação. Entendi. Né? Vamos lá, mais uma polêmica aqui. Descer a serra, indo pra praia, de ponto morto, economiza combustível ou não? Nada, a não ser assim, vamos falar. Gasta mais, na verdade, não gasta? Na verdade, assim, todo carro com injeção eletrônica, que são a maioria hoje em dia, se você estiver andando com ele, se você fizer a média, você pode até olhar no seu computadorzinho de bordo lá. Se você tá andando, descendo a serrinha, você para de acelerar, a média vai lá em cima. Sim. O que ele faz, tá? Ele não tá tendo consumo. Então, se você olhar uma boia de combustível, uma boia não, a tampa do tanque de combustível que vai lá dentro, ele tem a saída e tem o retorno. Ele simplesmente está retornando pro tanque. Ele não está consumindo. Tá. Entendi. Então, a média vai lá em cima, ele não consome. Ele vai descer engrenado lá, mas ele não está consumindo. Entendi. Né? Ele tá jogando tudo aquilo que tá indo, porque a bomba tá trabalhando. Sim, a bomba tá jogando. Tá retornando. Mas ele vai e retorna. Então legal. Desce em quinta marcha sem o pé. Não, quinta não, na serra não dá, né? Tem que ser uma terceira. Terceira, quarta. Sem acelerar. Sem acelerar. Sem acelerar. Você, com ele engrenado, você vai economizar. Agora vamos voltar lá no passado. Eu tô descendo de Kombi. Aí sim. Né? Aí eu coloco na sexta marcha, que é a banguela. Aí sim vai economizar. Por quê? Porque não tem esse sistema, não tem uma bomba elétrica que vai mandar... Economizar não, vai gastar mais, né? Então... Não, se você descer na banguela, né? Na banguela. Isso. Então, você falou em sexta marcha? Se for descer de Kombi... A sexta marcha é a banguela. Se for descer de Kombi, então vai no ponto morto. Vai no ponto, só que assim... Ponto morto no freio. Aquilo que você economizar na gasolina, você vai gastar no freio. Pastilha de freio, é verdade. Certo? Porque é outra concepção. Vai gastar mais pastilha de freio. Vai gastar pastilha de freio. Outra polêmica. E colocar os outros em risco ainda, porque imagina com Bosa você peneirando ali, ó. Aquela folga violenta na direção. São só suposições, né? Não façam isso em casa. Não vai pegar a Kombi do vizinho e vai fazer isso. Outra polêmica aqui. Aditivo, quando você vai colocar combustível, você já coloca um aditivo junto lá no tanque. Faz bem ou mal para a saúde do carro? Faz bem porque, assim, imagina o seguinte, tá? Isso eu já escutei, já falei, já debateu já com o pessoal Teve um treinamento esses dias atrás. Hoje em dia, todo posto tem gasolina aditivada, né? Já ouviu falar na tal da homeopatia, não ouviu falar? Sim. O que é nada contra, pelo amor de Deus, nada contra a homeopatia. O cara não faz não é uma gotinha do remédio no oceano. Sim. Né? Não é uma dosagem muito baixinha, tá? Então, hoje em dia, tem gasolina aditivada para todo lado? Tem. Mas, normalmente, eles fazem só... a Shell é vermelha, a BR é verde, a outra é azul, né? Eles colocam mas é mais corante do que o aditivo mesmo. Tem uns postos aí que a gasolina comum e aditivada no mesmo preço. Então, é verdade. Você concorda? Eu tô colocando algo a mais, vou cobrar igual? Não, né? Estranho, né? Então, assim... Você substitui e põe o aditivo, então. Eu recomendo... Polêmica. Eu recomendo, abasteça a comum, a simples, a básica. E vai lá e compra um potinho lá, não sei o que lá, e coloca... Aí você, quando for encher o tanque. Quando for encher o tanque. Legal. Certo. Sempre, por quê? Para ter mais volume de tratamento, né? Legal. Não adianta você colocar só 5 litros lá, não vai adiantar nada, entendeu? Porque o bico, ele requer muito tempo funcionando. Só para você ter uma ideia, uma limpeza de bico hoje. Demora em torno de 3 horas o ciclo. Caramba. Até você ver o que está com problema. Você vai colocar do jeito que está. Você tirou do carro, coloca lá na máquina. Ela vai cuspir lá, sei lá, vai dar no 20 ml de produto por X tempo. Certo. Aí você vai pegar aqueles mesmos bicos, vai colocar no ultrassom.
E vai ficar lá batendo um tempão. Aí você vai ver se melhorou. Em vez de 20, se tá para 40. Entendi. Né? Dando a especificação de cada bico. Ah, não, tá ruim ainda. Volta de novo pro ultrassom. Né? E então assim não vai. Seria tão simples assim. Se vê que não melhorou, porque algum deve estar com defeito, é isso? Algum com defeito, entupido. Nem, né, às vezes o bico, a maioria das vezes o que acontece, ele não é que ele entope, né? Ele acaba entupindo, claro, só que ele tem umas peneirinhas, depois já eu pego um pra gente ver. Tem que trocar, a limpeza de bico tem que trocar as peneirinhas, os anéis O-rings, tudo direitinho. Só que o grande problema às vezes do bico é a tal da estanqueidade. Da mesma maneira que ele joga o leque de combustível, ele tem que também, na hora que mandar parar, isso é uma coisa muito rápida, tá? É milissegundos. Na hora que ele para, ele tem que parar mesmo, ele não pode soltar. Nada, mais nada. Isso acontece o quê? Em alta rotação, você não percebe que o motor está quadrado, que a gente fala que está quadrado, que está falhando, né? Mas em marcha lenta, o motor está esquisitão. Na verdade, ele está recebendo muito mais combustível do que ele precisa. Por quê? Quando o ciclo passa, bico 1, 2, 3 e 4, ele fala, espirra, né? Vai fazendo aquele ciclo. Sim. Entre um e outro, quando ele manda o primeiro fazer, o 4 não pode fazer. Não pode soltar o produto. Mas se ele tá ruim, ele tá soltando. Sem chegar ao tempo dele. Sem chegar. Imagina aqui, nós estamos nós 4 conversando. Chegou a minha hora de falar. Certo. Né? Aí depois mas o Will tá falando. Não é a sua vez. Entendi. Né? Então a gente chama esse processo de estanqueidade. Então naquele momento ele não pode soltar nada. Entendi. E se ele estiver soltando, é pior ainda do que na outra situação. Porque ele está jogando o produto onde não deveria e no momento que não deveria soltar. Entendi. Então esse também faz parte do processo de limpeza. Aí a gente tem que analisar também se o bico tá espirrando, soltando o leque direitinho e também está parando na hora certa. Certo. Legal. E aí também tem o tal de equalizar. Né? O que é equalizar? Imagina que eu tenho lá as 4 pipetazinhas lá. Uma tá 20, outra tá 30, outra tá 40, outra tá 50. Cada um com uma dosagem diferente. Vai atrapalhar tudo. O motor também vai ficar louco, direito. Vai ficar doido. Em alguns casos, você consegue equalizar, deixar todos ali alinhados. Em alguns casos, não tem o que fazer. Aí esse bico de quanto que é? A vazão, ele é o modelo IMG, a vazão dele é de 20. Então, tem que trocar 2. Entendi. Trocar os 4. O recomendado é trocar os 4, mas se você não pode, vamos... Vai. É aquele negócio, né? Dos 4, escolhe 2. Igual pneu, né? Igual pneu. Dá pra trocar os 4? Toca 2, né? Escolhe 2 melhorzinho, põe na frente pra terminar de acabar, nos pneus, no caso. E põe 2 novo atrás. O bico é a mesma coisa. Então tem que estar tudo equalizado. Senão não vai funcionar direito. Tem assunto aí, mas é coisa rápida. Nos carros modernos aí, a linha dos 3 cilindros, envolve do Will também, precisa tomar cuidado com o óleo. Tá? Ficar de olho no óleo. No óleo por quê? Nós estamos falando agora de correia dentada, vamos dizer assim, né? Até então estava falando de correia dentada, que não era embebida no óleo. Mas dos novos aí agora, a correia dentada vem na parte de dentro do motor. Ela vem embebida no óleo do motor. Que até então, uma coisa com a outra não combinava. Né? Não combina correia com óleo. E os caras da indústria fizeram a correia dentada estar mergulhada no óleo do motor. Então, assim, cada motor, cada fabricante tem um aditivo específico para isso. Vamos ficar de olho, então. Você pega a linha GM, você pega o Ford, você pega a Fiat, cada uma tem uma recomendação em cima do óleo, né? Você vai ver direitinho, em cima do óleo, ele tem um aditivo que protege essa correia dentada. Se você não respeitar isso, o que acontece? O óleo vai atacar a correia dentada. E vai estourar essa correia dentada. O próprio óleo mesmo vai comer ela lá dentro e vai apodrecer ela lá dentro, vai danificar ela lá dentro. Um indício disso é muito simples, é muito, muito fácil de ver se essa correia dentada já tá indo pro saco ou não. Quando for trocar o óleo do seu carro, você comprou o carro agora, você não tem histórico. Quando for trocar, vai lá junto com o cara e fala assim, dá uma olhadinha aí. Se sair esverdeado,
Se o óleo sair, o óleo do motor, ele não pode sair, ele é preto, né? Douradinho, vermelho. Se ele sair esverdeado, pode ter certeza que a sua correia dentada está comprometida. Por quê? Dentro da correia dentada, colocaram uma cinta de teflon. E esse teflon é verde. Então... O que acontece? Esse óleo aí, que não era o apropriado, ele atacou a cinta do teflon da sua correia dentada. E está derretendo ela. E vai ficar no óleo. Entendi. E o óleo vai ficar esverdeado. Mas esverdeado mesmo. Olha fala, só. Nossa, que legal, um óleo verde. Não, legal os cambal. Pode se preparar para trocar. Então aí nesse caso, correia, esticador, o kit completo lá que você falou. Aí já muda a história. Aí já são outros valores, já é outra pegada. A parte interna tem que abrir o motor. É outro tipo de manutenção. É outro tipo de manutenção, é outro tipo de kit de correia. E então, se o cara tem como ver isso antes de comprar o carro? Não tem. Por exemplo, vou fazer um teste na hora que eu vou ver o carro, não dá pra ver. Não tem como ver. Só se tirar e ver se tá verde, não é? Mas aí tem que tirar o tambor lá embaixo, tem que trocar o óleo, na hora que desce o óleo que ele vai sair verde. Não tem vareta pra você olhar na vareta? Até óleo, mas você não vai conseguir, não vai conseguir olhar. Entendi. Não vai conseguir olhar, infelizmente não vai. Mas, qual os carros que são assim, 3 cilindros? Você falou? A maioria dos 3 cilindros. 3 cilindros. O Fiat Argo e o Cronos, ele tem os 3 cilindros, mas ele é corrente de comando. É que nem uma corrente de bicicleta. Sim. Então isso daí não dá nada. Eu trouxe até uma polia aqui para mostrar também o que o óleo errado faz nessas polias aí, que é um outro problema. Mas ele não come a correia. Certo. Mas você pega um Ford Ka, você pega o Onix novo, aquele bonitinho, né? É tudo correia embebida no óleo. Nossa, então tem que tomar cuidado com isso aí. Então precisa prestar atenção. Não, mas o óleo do cara lá custa 10, o óleo lá custa 20. É o mesmo óleo. Não é o mesmo óleo. Entendeu? Isso daí, pelo que você está falando, é inevitável, né? Vai chegar o tempo que vai acontecer. Vai acontecer. Às vezes, por alguém mais que não está avisado, nem nada assim, simplesmente vai economizar o óleo, vai comprar aquele óleo mais vagabundinho, que não é o apropriado para os carros com correia embebida no óleo, e vai comer. É complicado. E aí o que acontece? Em vez dela durar, isso que os fabricantes falam, dura aí 200 mil quilômetros. Não vai dar 40, 50, vai embora. Por isso que é importante quando você vai comprar o carro, né? Você vê o que tem que fazer no carro, né? Usar o óleo certo, né? Usar o óleo certo, correto. Ver se o óleo... O pessoal não olha isso, né? Ver se o óleo, se o motor é corrente de comando, se é correia embebida no óleo, se é correia dentada seca, vamos dizer assim, né? Existe um negócio também que eu gosto muito, não tenho nada contra, mas o Militech. Que quando você usa o Militech, ainda não tem estudos disso daí. Que o próprio Militech, de repente, ele não é indicado para... Ele é indicado para condicionador de metal, mas não para condicionar uma borracha, uma correia. Aí, às vezes a pessoa coloca o Militech achando que tá sendo bacana, mas não tá. O Militech é famoso aí, né? Uma gambiarra também, né? O Militech é um condicionador de metal muito antigo, antigo. Mas assim, para carro com corrente de comando, metal, ferro, porra, é lindo. Aí funciona bem. Funciona. Agora, quando é correia, já eu não arrisco dizer que é bom. Eu não tenho formação, a minha opinião não está formada quanto a isso. Porque ele pode atacar essa correia. Eu não sei, eu não posso dizer. Mas quando é corrente de comando, sim. Corrente de comando não tem problema, porque é metal. Ele é um condicionador de metal, né? Pô, legal, Ale. Obrigado, viu? Obrigado por você ter vindo aí. Essas explicações aí obrigado valem... mesmo, amigão. Eu agradeço aí pela... sensacional. Explicação de milhões. Vamos esperar aí a repercussão, como é que vai ser. Valeu, beijo, meu brother. Tem que entrar lá no TikTok, hein, Ale? Beleza. Responde os caras lá, mano. Responde os caras lá. Obrigado mesmo, Ale. Valeu mesmo. Aí, obrigado. Vamos à piadeta, meu querido? Cara, eu tenho uma aqui que eu lembrei. O cara tava no consultório, né, meu? Tava meio doente, o cara tava meio acabadão, sabe? Esperando a vez dele. E o povo lá, tudo doente, né? Aí ele olhou pra porta e de repente tinha uma véia, assim, com cabelo branco, tá ligado? Pele tudo enrugada e fumando toda hora. Daí ela abria a bolsa, pegava um negocinho e dava uns goles, assim. E ela mó disposta e todo mundo quebrado e ela lá não. A véia lá fumando, ele falou, eu não tô acreditando nisso, vou ter que falar com ela. Ele chegou, a senhora me desculpa, vou ter que fazer uma pergunta. Como é que pode? A gente tá aqui bem mais novo aqui e tal, né? A gente tá tudo acabado e a senhora aí fumando e bebendo.
Ela falou assim, pois é, meu filho, eu fumo 3 maços de Marlboro por dia. Caramba. Tomo 1 litro de uísque por dia e não tenho nada. Falou, não acredito. Falei, tô te falando. Ela falou, ó, desculpa perguntar, mas qual que é a idade da senhora? Ela falou, 23. Essa é boa, hein? Não tem nada mesmo. Caramba, hein, meu? 23, 23 é pra ter nada mesmo. Não, tem que beber e fumar mesmo. Meu. Pessoal, legal. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Acompanha também o Alê nas redes sociais, Ox Garage. E a gente volta na próxima semana. Continue aqui na programação da Altiora TV. Valeu, galera. Muito obrigado pela sua audiência querida. E nos siga nas redes sociais, tá bom? Valeu mesmo. Valeu, pessoal. Valeu. Até mais.